Salve galera, professor Wendel na área e hoje o vídeo está sensacional. O que a gente vai falar, professor? Olha só, hoje a gente vai falar das novas certificações da Anbima para 2026. Vamos falar para quem precisa ter a primeira certificação, não tem nenhuma e precisa tirar a certificação em 2026. E vamos falar também para quem já tem a certificação e precisa migrar para as novas que chegarão agora em 2026. Então fica nesse vídeo que vai te esclarecer tudo que você precisa saber sobre essas grandes alterações, e são muitas, hein? Bora lá, roda a vinheta aí que a gente já volta para falar sobre isso. Olha só, bora lá então falar, já vou aqui compartilhar a tela com vocês. Bora lá, estamos aqui, ó, o Wendel agora ficou pequenininho aqui. Bora falar sobre as novas certificações aí da Anbima. 2026 foi uma grande mudança, né, nas certificações. Então primeiro a gente vai explicar aqui como funciona, quais são as principais alterações aí para este ano. Bora lá, certificações da Anbima. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que essas certificações elas já existem há mais de 20 anos, né? Ele começou ali no ano de 2025, por ali 2005, né? 2004, 2005 começou a ter a CPA 10. Então já é um processo já bem antigo, né? De certificações que existem, tudo sempre no mesmo modelo. Então, diante disso, o que aconteceu, né? A Anbima, ela contratou ali, né, um conjunto ali com a consultoria para montar um estudo, né, para entender o cenário atual, né, e as necessidades do mercado financeiro. Começou a verificar se que as certificações do jeito que estavam sendo cobradas estavam muito desatualizadas até do dia a dia ali do profissional. Então, a partir desse estudo foi possível mapear as competências mais relevantes, né? Então, e procurar um modelo de certificação mais moderno, eficaz e conectado com o mercado. Por isso, então faz todo sentido, né, pessoal? Quando você olha que as certificações desde o início dos anos 2000, cara, tanto de coisa, o tanto que o mercado mudou em 20 anos e a certificação é a mesma. Então, ao meu ver, demorou muito que isso viesse a acontecer. Bora lá, então, vamos entender. Fazendo um review aqui, né? Um review aqui das certificações para vocês entenderem. Olha só, a gente tem as certificações CPA 10, CPA 20 CEA, são as certificações de distribuição de produtos. Ou seja, quem quer trabalhar no mercado e vai distribuir produtos de investimento, essas são as três certificações. São as principais de quem trabalha ali em bancos, no varejo ali, no dia a dia das agências, né? E vai trabalhar com... Deixa eu botar ligar meu ar aqui. Vai trabalhar com distribuição de produtos de investimento. Essas são as certificações, são as mais conhecidas ali, as mais comuns, as que você vê todos os dias ali nas agências, né? São as exigidas ali. Bom, mas a gente tem outras também. Você tem aqui, ó, CFG, CGA e CGE. Essas certificações, pessoal, são certificações também da Anbima, porém é para quem trabalha com gestão de recursos de terceiros. São o pessoal que trabalha ali na área de fundos de investimento. Essas são as certificações que são exigidas. Tem também outras certificações, por exemplo, a de assessor, de agente autônomo de investimento, que é uma certificação que não é da Anbima, esse caso é da Ancor. Ela é para quem vai trabalhar, por exemplo, na XP, em alguma corretora, né, prestar serviço de assessoria, né, de agente autônomo. Essa é a certificação exigida. E tem também o CFP, né? CFP, que é a certificação de planejador financeiro, que essa é da Planejar, né? Não é da Anbima, não é da Ancor, e sim da Planejar, que talvez seja ali a certificação, né? Essa certificação aqui, talvez seja a certificação mais completa hoje do mercado, né? E talvez aqui realmente diferencia muito, porque aqui você vai fazer planejamento financeiro para uma família, para um determinado cliente. Bacana, então está entendido aqui, né? As principais alterações para o ano de 2026 ocorrem nessas três, né? As três CPA 10, CPA 20 e CE, e é isso que a gente vai falar. Aqui só trazendo qual que é o motivo dessas alterações, né? Mas principalmente aqui quando a gente pensa em evolução do mercado, né? A gente sabe que o mercado mudou muito, padrões internacionais, né?
Agora, a ideia das certificações é alinhar ali com padrões internacionais. Habilidades mais completas, né? A prova até hoje é uma decoreba, né? Você estudava ali, percentual de fundo, e você tinha que decorar um monte de coisa. Muitas vezes o aluno, né, o profissional, passava na certificação e nem sabia, né? Não sabia realmente o conteúdo, e isso mudou muito, né? Então, agora incluiu competências técnicas e comportamentais para a atuação do profissional mais completa. Exatamente, né? Essa é a ideia. Realidade prática, bem interessante isso aqui também, ó, porque a atualização que reflete a rotina real dos profissionais que distribuem produtos de investimento. Exatamente. Então, a gente vai ver que essas novas provas ela vem trazer uma ideia de muito mais prática, né, do que propriamente de teoria. Essa é a grande ideia. Impactos para os profissionais, então aqui vem outras coisas, o reconhecimento internacional. Agora as certificações vão ter equivalência com certificações europeias, né? Ou seja, você tira a certificação aqui no Brasil, se você for trabalhar na Europa, toda certificação tem valor na Europa. Atendimento de excelência, né? Melhoria significativa de qualidade no atendimento, consultoria oferecida aos clientes e investidores, profissionais completos, preparação robusta para enfrentar desafios técnicos, comportamentais do mercado moderno. Então, olha só, conformidade regulatória, né? Instituições alinhadas às melhores práticas internacionais e exigências regulatórias atualizadas. Então, veja bem que a preocupação de trazer um mundo mais real ali para as certificações é o grande motivo dessas alterações. Aqui só trazendo relembrando aqui sobre as certificações, né? CPA 10, CPA 20 e CEA. Basicamente, a CPA 10 é aquela focada na distribuição de produtos no varejo e em agências bancárias, atendendo o público geral. É a primeira das certificações, a mais simples, a mais básica. Já a CPA 20, o que ela tem de diferente? Ela tem a ideia de atender um público de alta renda. Então, ela é um degrau a mais. E o CEA é o de especialista, né? Aqui a ideia é o profissional prestar serviço ali de consultoria ali aos próprios, atuar ali com parceria com os gerentes nas agências. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia da certificação CEA. Bacana. Então essas três, lembrando que elas tinham aqui ali provas, né? A prova de 50, 70 questões, né? No caso CPA 10, 50, CPA 20, 60 e CEA 70 questões objetivas com foco exclusivamente técnico. Então essa aqui é a grande mudança, né? Então quando você tinha um foco técnico de decorar que um determinado muito conteúdo decorativo, agora não, a mudança é que o profissional vai ter que saber mesmo. Então ele vai ser colocado em desafio para testar suas habilidades mesmo ali de atendimento e de conhecimento. Então a gente vai ver tudo sobre isso nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, se você está me assistindo, eu sou o professor Wendel Rodrigues, trabalho com certificação há mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos ministrando aulas de CPA 10, CPA 20, CEA, e estou no mercado também, né? Também sou profissional do mercado financeiro, já aprovei aí mais de 8 mil alunos aí ao longo desses 10 anos, então uma vasta experiência, né? Tanto profissional no mercado financeiro quanto como professor. Então, se você chegou até aqui, não deixe deixe seu like aqui no vídeo e mande para aquele amigo teu que quer saber tudo sobre as certificações em 2026. Bora lá, continuando aqui então, ó. Aqui vem só falando aqui, explicando, né? Isso, ó. Uma estrutura completamente reformulada com certificações que refletem melhor as diferentes atuações no mercado financeiro. Bora lá, vamos entender então essas mudanças. Então aqui acima, ó. Aqui acima, você tinha CPA 10 como a porta de entrada, CPA 20, um degrau a mais, e o CEA um degrau mais ainda, né? Então, um especialista em investimentos, prestava assessoria, atuava ali em dar um suporte para gerentes das agências, era um especialista de investimento, essa é a ideia. Sai de cena essas três pessoinhas aqui. E entra agora as certificações de 2026. A CPA, a CPRO-R e a CPRO-I. R de relacionamento e I de investimento. Olha só, basicamente, pessoal, assim, de uma forma mais geral, essas três certificações por 20 anos testava se o aluno sabia o técnico, a regra.
qual que é o percentual de um fundo, qual que é a tributação do mercado de ações, como funciona um CDB, qual que é o valor, quais produtos e o valor que tem o FGC. Então você tinha que saber regras muito técnicas, muito de decorar. A Ambima falou assim, pô, cara, isso não reflete muito a realidade do profissional. Será que a gente está formando bons profissionais que vão lá, decoram muito isso e depois, a hora que ele chega na agência, na prática, tete a tete ali com o cliente, ele tem muita dificuldade. Então, isso ficou bem claro. E aí, o que ela fez? Mudou. Então, vai entrar essas três aqui agora, CPA, CPRO-R e CPRO-I. Principal diferença, CPRO-R, R de relacionamento. Então, ela vai ser voltada para aquele profissional que vai estar mais frente a frente com o cliente, que vai se relacionar, que vai entender, que vai conhecer o cliente, saber o perfil dele, saber qual que é as preferências de investimento dele, as necessidades. Então, é o cara que relaciona. É o gerente de relacionamento, o assistente ali da agência. Esse é o cara para tirar essa certificação. Já a CPRO-I de investimento, essa já é uma certificação mais técnica. Ela não vai necessariamente exigir que o cliente tenha relacionamento ali com o cliente, mas sim que ele saiba muito, que ele possa montar carteiras, portfólios de investimentos para clientes, mas talvez nem tenha tanta necessidade de estar com ele ali, de conhecê-lo. E sim, talvez, dar aqui o suporte para esse profissional. Então, um cara talvez mais interno, ele não volta tanto para o relacionamento, mas sim muita tecnicidade. Ok? Então, essa é a ideia. Elas vão entrar no lugar dessas três. Olha, até pelas cores aqui, você já entende qual que é a mudança, né? Qual que é a ideia da Ambima ali, pensando nessas três. Então, é isso que a gente vai falar também sobre isso, tá? Bora lá. Mudando aqui a origem do vídeo. Para quem não tem nenhuma certificação. Wendel, eu estou novo, eu estou começando agora no mercado, estou querendo entrar ali numa cooperativa, num banco. Eu adoro o mercado financeiro, sempre tive sonho de trabalhar ali em banco, né? Ver as pessoas bem vestidas, aquelas mulheres bonitas de terninho, aquele rapaz de blazer indo trabalhar. Eu quero trabalhar nesse negócio, preciso ter uma certificação. Agora esse vídeo é para você. Então, e para aquele que já trabalha e de repente trabalha e não tem nenhuma certificação ainda, não tem jeito, vai ter que tirar uma certificação. Então, essa parte do vídeo é para você. Bora lá, vamos entender aqui para quem não tem nenhuma certificação. Olha só, como é que fica essa história? Bom, trazendo aqui para vocês, antigamente funcionava assim, era uma escadinha, CPA 10, CPA 20, é uma escada, um degrau acima, e o CEA era um degrau mais alto ainda, certo? Beleza. O que mudou agora para 2026? Observem a dinâmica agora, o layout das certificações. Veja que saiu o modelo de escada e pegou um modelo em Y. Olha que interessante. O que significa? Significa que até 2025, se o profissional quisesse ir lá e tirar o CEA direto, ele podia. Não existia nenhuma restrição para isso. É bem difícil, bem complicado, porque é uma certificação, um terceiro degrau. Pensa bem, saltar por 3 degraus é mais difícil do que subir de 1 a 1, né? Então, basicamente, mas não tinha nenhuma proibição, não tinha nada que o proibisse de fazer isso. Ele poderia tirar, por exemplo, esse já tem muita gente que tira CPA 20 direto. Isso acontece. Então não tinha essa limitação, ele poderia tirar a CPA 20 direto. Não tinha nada que impedisse disso. Beleza, esse era o modelo que funcionou até hoje. Como é que é o modelo agora para 2026? A CPA, CPRO-R, CPRO-I. Bom, não tem jeito. Você tem obrigatoriamente que ter essa primeira certificação aqui, ó. O Wendel quer tirar CPRO-R direto. Não tem jeito. Se você não tem nenhuma certificação, tem que tirar obrigatoriamente a nova CPA. Ela é a certificação de entrada. Tirei a CPA, quero crescer mais ainda no mercado, conhecer mais o Wendel. Para onde eu vou? Aí você vai escolher. Ou você vai tirar a CPRO-I, ou você vai para a CPRO-R. Aí é a ideia, né?
Se você trabalha numa agência, você vai precisar de ter relacionamento com o teu cliente. Concorda? Se você precisa ter relacionamento com o teu cliente, vai atuar ali na linha de frente, CPRO-R, não tenho dúvida disso. Tá? Essa é a certificação que você tem que ir. Então, para a grande maioria dos meus alunos, das pessoas que me acompanham aqui, né, o caminho mais quer trabalhar na cooperativa, num banco, esse pessoal mais de varejo, esses bancos que a gente conhece aí, Bradesco, Itaú, Santander, né? Banco Brasil e Caixa, concurso, né? Mas sim, se você pensa em entrar em concurso também, você vai precisar de certificação, tá? Trabalhar no Sicoob, Sicredi, Cressol, né? Toda essa gama de instituições financeiras. O teu caminho mais natural é tira primeiro a CPA, não tem jeito de ser diferente, e depois vem para a CPRO-R. Por que eu digo isso? Porque a CPRO-I é uma certificação mais técnica, então dificilmente você vai sair da CPA e ir para a CPRO-I. O movimento mais natural, mais comum é você atuar primeiro com relacionamento. Aprendeu aqui, ó, relacionamento, pô, aí eu quero ficar mais craque ali no mundo de investimentos. Para onde eu vou? Opa, aí você vai, tira a terceira certificação, a CPRO-I, porque aí você tem tudo. Então, eu imagino que esse é o caminho mais natural. Tira a CPA, CPRO-R, que vai te dar a ideia de aprender ali a atuar, a atender os clientes, ter bom relacionamento, né? Desenvolver as ferramentas, as características e tudo que você precisa para ter um bom relacionamento com o teu cliente. E depois vou partir para ser mais técnico. Além de ter bom relacionamento, conhecer ali os meus clientes, as necessidades dele, eu quero entender muito de investimento, eu quero me aprofundar no mundo de investimentos para ter total domínio e segurança na hora de atender o cliente. Então, eu entendo que esse é o melhor caminho. Bacana? Então, dito isso, né, vamos seguir aqui. Bom, aqui vem detalhando um pouquinho dessas 3 novas certificações. Aqui, a CPA como é o primeiro passo para quem quer começar a carreira na distribuição de investimentos. Indicado para quem quer entender o básico, então é o básico, lembrando que os assuntos não, diferentemente da certificação anterior, né? Interessante a gente falar isso, o que mudou. Antigamente você tinha assim, ó, você tinha o conteúdo da CPA 10, aí a CPA 20, ela era 60% de CPA 10 e 40% de conteúdo novo, ou seja, os assuntos eram os mesmos, apenas 40% novo aqui na CPA 20. E o CEA do mesmo jeito, ela tinha 60% de CPA 20, CPA 10 e 40% de conteúdo novo. Ou seja, tinha assunto que caía na CPA 10 que podia cair lá no CEA. Então era tudo assim. Agora não, nas novas certificações, você vai estudar um conteúdo na CPA e aqui é tudo novo. Por quê? Porque entende que o básico aqui você já sabe. O básico da CPA você já sabe. E aqui você tem que aprender a testar as suas habilidades novas. Então, são provas totalmente novas. Ok? Então, por isso que vem falando aqui, ó, quanto a CPA é o básico, o primeiro passo, entender o básico. A CPRO-R, para quem atua na área comercial com foco em relacionamento, exige um conhecimento aprofundado sobre como alinhar os produtos de investimento ao perfil e necessidade dos clientes. A certificação CPA é um pré-requisito para ter a CPRO-R. Eu falei, você tem que ter primeiro a CPA. Então vem, olha só, mais falando sobre a CPRO-R, ó. Com essa certificação, a pessoa estará apta a compreender profundamente as necessidades do cliente, realizar análise de perfil do investidor e recomendar portfólio detalhado de produtos de investimento disponíveis, incluindo a apresentação de seus riscos. Exatamente. Já a CPRO-I, olha só, que na teoria vem ali no lugar do CEA, ela já vem trazendo o seguinte, ó, voltada para quem atua com foco técnico, exige um conhecimento aprofundado sobre os produtos de investimento, suas estruturas essencial para a montagem de carteiras recomendadas. As pessoas com essa certificação devem ter uma visão técnica detalhada, essencial para assessoramento e investimentos e profissionais de CPA e CPRO-R. Então, olha só, esse profissional ele vai assessorar o CPA e o CPRO-R. Essa é a ideia. De novo, a CPA é um pré-requisito para obter a CPRO-R. Bacana? Então fica bem detalhado aqui, bem definido agora
as 3 certificações. Olha só, falando aqui um pouquinho dessas 3, ó, um relato, ó, CPA. Vai estudar a estrutura e dinâmica do sistema financeiro nacional, vai falar sobre os produtos do mercado financeiro, relacionamento com o cliente, prospecção, atendimento, suporte, inovação, desenvolvimento de mercado. Já a CPROR, prospecção e, olha só a palavra, relacionamento com a pessoa investidora, análise de informações do cliente, indicação de investimentos, portfólio, monitoramento de carteira. Já o CEA, que agora não é CEA mais, é o CPROI, né? Vai falar sobre produto de investimento, 40% vai só de produto de investimento. Produtos e investimentos alternativos digitais no exterior, previdência complementar, a gente vai estudar com muito mais profundidade que se estudava na CPA 20. Gestão de risco, análise de carteira, indicadores de performance. Esse último item aqui, ó, que eu estou até com a cabeça na frente, esse aqui é muito parecido com, a gente vai aprofundar aquele módulo 7 da CPA 20. Ok? Então, detalhado aqui para vocês. Aqui falar um pouquinho, olha só como muda as coisas. Ó, olha só, pessoal. Na CPA 10, por exemplo, a gente estudava produtos de investimento. Eu diria que 90% da prova a gente falava sobre produtos de investimento. Olha só como isso mudou, ó. Olha só algumas coisas que eu coloquei aqui que vão vir na prova da CPA. A gente vai falar de consórcio, a gente vai falar de seguradora, resseguradora e corretoras de seguros. Vamos aprender sistemas de amortização, né? Tabela price, tabela saque, ali que está presente principalmente ali em investimento imobiliário. Ó, vamos falar de produtos de financiamento, ó, cartão de crédito, cheque especial, consignado, CDC, crédito imobiliário, capital de giro, crédito rural, financiamento de veículos, finanças pessoais com mais profundidade. Ó, vamos falar de seguros, cara, olha que bacana, cara, como você fazendo a certificação, você vai, como profissional vai entrar ali na instituição financeira muito mais preparado para lidar com o teu cliente, porque você vai ser cobrado de vender esses negócios aqui. Vamos falar de seguro de vida, seguro de automóvel, residencial, seguro prestamista. Olha só que negócio interessante, ó, vamos falar de Open Banking, né? Open Investment, Open Cyrus, que é um assunto que está muito atual aí, né? Dos próximos meses aí, já atual e vai ser muito mais cobrado ali nas instituições a partir dos próximos meses. Olha só, inteligência artificial é tão presente, a gente vai estudar sobre isso na CPA também. Percebe que a CPA 10, cara, falava só de investimentos ali, muito básico, decoreba tudo. Agora, olha só a gama de coisas que o profissional vai ter que aprender e saber, né, entender para trabalhar numa instituição financeira. Por isso que eu particularmente estou adorando, essa mudança foi muito boa para o mercado. Bacana, já a CPROR aqui, ó, olha a CPROR. Veja como ela é muito mais voltada para a tua habilidade no relacionamento com o cliente. Psicologia e tomada de decisão, característica da pessoa investidora, prospecção e habilidades comerciais, coleta de informações do investidor, regras para relacionamento com o investidor e distribuição de produtos de investimento, analisar as informações do cliente e indicar investimentos, analisar o portfólio e monitorar a carteira. Viu que é puro relacionamento? Então, a gente não fala tanto de produtos aqui na CPROR, mas sim de relacionamento. Essa é a ideia. Já a CPROI, deixa eu colocar aqui, ó, vou atrapalhar um pouquinho, estou um pouquinho na frente, vou até sair aqui da frente, espera aí. Deixa eu ver, olha só, deixa eu ver se eu consigo sair, pronto, para não atrapalhar ninguém, ó. Olha aqui, pessoal. Vamos falar da CPROI, de produto de investimento, né? Renda fixa internacional, olha só, títulos brasileiros no mercado exterior, derivativos com mais profundidade. Meu Deus, vai piorar o derivativo? Sim. Private Equity, né? Que é os FIPs, né? Praticamente ali você estudar investimentos em empresas, fiagros, né? Commodities, investimento exterior, criptoativos, previdência complementar mais aprofundado, gestão de risco e análise de carteira com performance. Então, a CPROI, ela vem aqui agora com muito mais, vai ser uma certificação muito mais técnica, né? Então aqui veja que ficou muito bem decidido, né? Ficou muito bem separado aqui a ideia das 3 certificações agora. Antes era meio misturado, né? CPA 10, CPA 27, ninguém sabia direito ali a diferença das 3, mas agora sim ficou muito bem feito, muito bem bolado, né? À toa que a Ambima demorou tanto tempo para mudar,
mas eu acho que fez uma baita mudança, tá? Uma baita mudança. Mudando aqui, ó, aqui, ó, sobre as provas, né? Olha só as provas, aqui o terror da galera, né? Bora lá, quem lembra, a CPA 10, ela é uma certificação de 50 questões, você tinha que acertar 35. A CPA, por exemplo, vai vir 50 questões, mas olha só a mudança que vem agora. Você vai ter 40 questões de múltipla escolha contextualizada. O que é isso? Você vai vir um contexto ali, vai te dar uma historinha e você vai ter que responder. E 10 questões relacionadas à árvore de decisão. Que bacana, eu vou mostrar para vocês como funciona essa questão de árvore de decisão. Outra coisa que a Ambima fez, ela já definiu, ó, dessa prova, a metade vai ser questão média. Aí 25% fácil e 25% difícil. Ok? Tempo de prova 2 horas e meia. Já a CPRO-R, 45 questões. Lembra que a CPA 20 ela era 60, agora caiu para 45. Wendel, mas então ficou mais fácil, 45? Não, porque agora as questões vão vir bem maiores, vão dar um contexto, contar uma história, que você vai ter que entender a história para poder responder as questões. Então não necessariamente ficou mais fácil, mas houve uma mudança. Ao invés de você fazer 60 questões, de a maioria decorando, tentando lembrar ali coisas que você decorou, agora não, você vai ler talvez uma questão, só uma página inteira. Você vai ter que entender o contexto e vai ter que responder. Então ele vem falando que vai vir 30 questões de múltipla escolha, contextualizada também, 15 questões relacionadas a um case, vai te dar um case, uma situação, e você vai ter que tomar a decisão, e árvore de decisão, né? E ou árvore de decisão. Também vai ter 2 horas e meia. Ou seja, tá vendo que significa que são questões que vão exigir mais entendimento? Por quê? Porque ela é menos questões e o mesmo tempo. Já a CPRO-I, 40 questões. Olha só que louco, né? 30 questões de múltipla escolha contextualizada, 10 questões relacionadas a case. Também 50% médio, 25% difícil e 25% fácil. 2 horas e meia. Só para você entender a diferença das provas, porque o CEA, a prova do CEA, ela era 70 questões. E, salvo engano, ela era 3 horas ou 3 horas e meia para fazer. Agora não. Agora saiu para 40 questões. Ou seja, vai vir a ideia realmente de te dar ali para você entender, estudar, fazer um estudo de caso e entender o que precisa. Ok? Aí vem aqui, ó, a questão de questões mais diversificadas, né? Questões diversificadas, inclusão de questões dissertativas. Cara, que louco, né? Wendel, como assim questão dissertativa? Eu vou ter que escrever? Vai te dar lá, é claro que você vai ter que escrever um texto gigante, mas você vai ter que escrever. Vai te dar uma história e você vai escrever lá na frente, olha, o produto mais indicado é um título público federal, uma LFT, né? Um tesouro pré-fixado, um tesouro Selic. Então são respostas não complexas, mas respostas você vai ter que escrever. Exatamente. Ou seja, não vai te dar as alternativas, né? Não vai te dar as alternativas, você vai ter que escrever o que é a resposta daquela questão. Interessante, né? Estudos de caso, né? Que simulam situações reais do mercado. Exatamente. Mais uma vez, a prova da Ambima vai te levar para a prática e não apenas a decoreba, a técnica. Habilidades comportamentais, avaliação de competências, como autogestão, comunicação, eficácia, agilidade, resolução criativa de problemas. Feedback personalizado, relatório detalhado após o exame, com plano de estudos individualizado para desenvolvimento contínuo. Exatamente isso. Trazendo aqui, ó, um exemplo de questões. Olha só esse exemplo de questões aqui que a gente traz, que vai ser agora a partir de 2026. Estou aqui na frente, mas não vai atrapalhar não. Olha só. Henrique, olha só como vai vir as questões. Henrique, gerente bancário, atende Gabriela, uma cliente que mantém todo o seu dinheiro na caderneta de poupança, pois acredita que esse investimento é seguro, livre de impostos e sempre rentável. Gabriela leu notícias sobre a taxa Selic e seu impacto na rentabilidade da poupança, mas ainda tem dúvidas sobre como isso afeta seus investimentos. Ela também deseja entender se há situações em que a poupança pode render menos que os outros investimentos de renda fixa. Olha só, né? Considerando as dúvidas de Gabriela, Henrique deve informá-la de que. Aí vem aqui, né? Quando a taxa Selic está igual a abaixo de 8%, a remuneração da poupança é de 70% da Selic, mais taxa mais TR,
o que poderá resultar em um rendimento inferior de outros investimentos de renda fixa. Então, olha só, eu trouxe aqui um exemplo, né? A gente não vai detalhar muito, mas veja que a ideia é contar uma história, né? Entender ele como se você fosse ali o Henrique, o gerente bancário ali que vai ter que responder a cliente que fez a pergunta para você. Então, vai te dar as alternativas ali e você vai ter que escolher. Mas veja, isso é uma questão contextualizada. Então, vai ter todo um contexto. Não vai ser só simplesmente, olha só qual que é a líquida do fundo de investimento. Não vai ser. Então, vai ser um contexto mesmo. Aqui outra, né, outra contextualizada, né, ó. Aristides, 59 anos, está prestes a se aposentar e possui um patrimônio moderado, majoritariamente composto por imóveis e alguns ativos financeiros. Sua principal preocupação é garantir o bem-estar de sua esposa, Verônica, de 55, e seu filho Miguel, de 15 anos, caso venha a falecer. Aristides possui um VGBL, uma previdência que será parte importante de sua renda de aposentadoria. Ela busca minimizar o impacto tributário e garantir que sua família tenha liquidez de forma rápida. Com base nas condições financeiras de sua família, Aristides deve optar por quê? Pronto, então olha só, até aqui a resposta, mas eu nem vou ler, mas só para você entender como que vai ser agora. Então percebe que você tem que entender agora o conteúdo, que isso é ótimo, isso é maravilhoso. Que os profissionais vão ter a certificação sabendo o conteúdo mesmo e sabendo conversar ali com o seu Aristides, essa é a ideia. Então eu estou muito, muito feliz com essas alterações, acho que ela vem agregar muito no mercado financeiro para os profissionais. Aqui, como Wendel, essa questão de árvore de decisão, deixa eu abrir aqui para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo abrir, para vocês entenderem como que funciona essa árvore de decisão que estou no site da Ambima. Basicamente, o que é uma decisão uma questão de árvore de decisão? Olha só que interessante isso aqui, pessoal. Questões interativas. Boas-vindas ao quadro de questões, questão interativa, contexto. Olha só, vai vir lá como chat. Bom dia, quem é? Aí você vai ter que responder lá na hora, né, na hora da prova. Olha só, bom dia, aqui é o Lucas, seu gerente de relacionamento do Banco Capital. Podemos conversar um instante? Gostaria de apresentar a oportunidade de planejamento financeiro para sua família? Essa que você responde? Ou você responde só assim, olá, sou o Lucas, gerente do Banco Capital, tenho uma solução interessante para você, podemos falar? Parece mais seco, né? Preciso falar com você sobre um investimento importante. Também não é uma forma legal de abordar. Ô Carlos, sou o Lucas, Banco Capital, precisamos conversar algo essencial para o futuro da sua família. Bom, me parece aqui, então você vai vir respondendo, né? Então você entra aqui, vou responder aqui a letra A. Beleza. Aí o cara, vou entrar em uma reunião agora, mas tenho 2 minutinhos. O cliente falou para ele 2 minutinhos. Como é que você vai responder para ele? Tem um fundo educacional que permite, aí você vai respondendo, tá vendo? Então, aqui é o seguinte, conforme você vai marcando aqui, um diálogo, né, com o cliente, é uma árvore mesmo. À medida que você vai marcando, ele vai te jogando para outras situações para saber como que você vai lidar com aquela situação, com aquela resposta do cliente. Muitas vezes até, aqui ó, eu agradeço, mas meu dinheiro está investido. Ou seja, como que você age quando o cliente te corta? Olha, você ligou para mim, ofereceu um investimento, mas o meu dinheiro já está investido. Aí tem as respostas. Por exemplo, entendo, Carlos, o fundo pode complementar sua estratégia atual, trazendo benefícios fiscais e previsibilidade para a educação do seu filho. Olha, tá vendo? Já conseguiu sair melhor aqui. Melhor do que você responder, por exemplo, assim, seus investimentos são suficientes, talvez não precise desse fundo, mas posso mostrar detalhes mesmo assim. Entendeu? Então, assim, vai ter a melhor resposta, não que as outras estejam erradas. Aí no final ela vai avaliar se você acertou mais ou errou ali das suas respostas. Bacana? Então isso aqui é uma questão de árvore de decisão. Não sei se entendi a que se refere, Lucas. Aí ele vai explicando, né? Ele vai tentando explicar, vai até lá no final, né? Então basicamente isso aqui é só para você entender que isso vai te jogando ali. Uma árvore, aperta uma, abre mais opções, aperta outra, abre mais opções. Essa é a ideia dessa árvore de decisão. Bem bacana, então vai ter essas questões também, bem interativas mesmo, para saber como que você reagiria. Ok? Mudando agora um pouquinho o foco aqui do nosso vídeo, para quem já tem alguma certificação. Bom, agora a grande mudança para aquele que já tem CPA 10, para aquele que tem CPA 20, para aquele que tem o CEA, né? Como que fica as novas certificações? Como que fica quem já tem certificação?
Bora lá que essa parte também é importante do vídeo. Olha só, migração para as novas certificações. Bora lá. Como eu disse, não existe mais CPA 10, não existe CPA 20, não existe CEA, acabaram. E entrou as novas, né? CPA, CPRO-R, CPRO-I no lugar. Então, quem tinha aquelas lá de cima, ó, CPA 10, CPA 20, CEA, não perde. Não perde. Muita gente achava que agora eu não vou fazer mais porque não precisa. Não é bem assim, tá? Quem tinha não perdeu. Inclusive a gente incentivou muitas pessoas a tirarem até o final do ano de 2025 para não ter que entrar nas novas, que é um cenário totalmente novo para todos nós, tanto para os alunos quanto para nós professores. Bora lá, vamos entender então como funciona agora a migração para quem já tem as certificações antigas. Vamos entender aqui então, ó, primeiro critério para você migrar. Quais são os critérios para realizar essa transição para as novas? Só detalhando, né, lembrando que eu vou explicar isso mais à frente no vídeo, mas basicamente é o seguinte: quem tem CPA 10 pode migrar para CPA. Quem terminou 2025 a CPA 20 vai migrar para CPA e para CPRO-R. E quem terminou o ano com CEA vai migrar para CPA, para CPRO-R e para CPRO-I. Essa é a ideia, certo? Então vamos lá, vamos entender aqui. Quais são os critérios para você fazer a migração? Primeiro, ter terminado o ano de 2025 com a sua certificação válida. Ou seja, se você dormiu, dia 31 de dezembro, dormiu certificado CPA 10, CPA 20, CEA, pronto, já está no primeiro critério, tá? Também aquelas pessoas que fizeram, né, as provas da Anbima, CPA 10, CPA 20, CEA, elas foram esticadas até o dia 16 de janeiro. Então quem fez ali no início de janeiro também está aqui dentro, aqui. Terminou o ano com a certificação válida, certo? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, estudar e manter as microcertificações concluídas no Anbima Edu. Tem esse aplicativo aqui, ó, tá até o endereço dele aqui, ó. Anbima Edu, baixa aí no seu celular. Nesse aplicativo vai ter as trilhas de estudo. Então você vai fazer umas trilhas ali de estudo, estudar um monte, né? São muitos cursos que vai atualizar a tua certificação e vai com elas, depois que você cumprir as trilhas, você vai poder migrar, vai migrar praticamente automaticamente para as novas certificações. Claro, também tem que pagar, né, a atualização anual. Agora, o que antes era de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, né, que você tinha que pagar ali para atualizar a tua certificação, agora é anual. Vai existir uma espécie de anuidade para ter a certificação. A gente vai falar sobre isso também. Então, são esses três, né? Termina com ela válida, faz as trilhas da Anbima Edu e paga a atualização anual. Bacana? Bora lá. Como vai funcionar? A transação para as novas certificações é uma jornada individual, ou seja, você que vai ter que fazer, não tem como alguém fazer para você. Você vai entrar no teu login lá na Anbima Edu e assistir os microcursos, né? Não tem prova, Wendel? Não tem prova. Você não tem que fazer prova, não tem que pagar para fazer prova, não tem que pagar para fazer essas trilhas. Não tem, isso é gratuito lá no Anbima Edu. Cada pessoa será responsável por conduzir seu próprio processo, que deverá ser feito a partir de 9 de fevereiro de 2026. Exatamente, a partir do dia 9 de fevereiro, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas desde dia 9 de fevereiro de 2026, a Anbima já disponibilizou as trilhas para cada profissional. O que você precisa para atualizar a sua certificação, tá certo? Então vai ter lá as micro certificações para você fazer. Outra coisa, ó, você poderá acompanhar todo o processo diretamente, né? Ó, todo o processo diretamente na plataforma. Ao concluir as microcertificações exigidas e ativar a atualização anual da certificação em 2026, a Anbima emitirá um aviso confirmando que sua certificação já está ativa no novo modelo. Então você vai acompanhar tudo por ali mesmo. Como funcionará as certificações? Ó, a transição acontecerá de janeiro a dezembro de 2026. Ou seja, se você tem a certificação CPA 10, CPA 20 CEA, você vai ter todo o ano de 2026 para fazer essa migração. Todo ano.
Muita gente tinha dúvida, Wendel, mas a minha venceu ali dia 26 de janeiro, eu perdi, deixou passar o tempo. Calma, não é. Aquela data 26 de janeiro é só uma referência para dizer o seguinte, essa certificação CPA 10 e CPA 20, a partir do dia 26 de janeiro elas não existem mais. E todo profissional que terminou o ano de 2025 com essa certificação CPA 10, CPA 20 e CEA, o status dessa certificação vai ser em transição. Ou seja, você vai ter até o final de 26, vai ficar em transição para as novas. O que? A sua certificação Ambima vai ficar esperando que você faça os microcursos dentro da Ambima Edu, pague a taxa. Feito isso, você já vai migrar novamente. Enquanto isso, vai ficar em transição. Wendel, e se eu não fizer? Esquecer. Perdeu. Aí, dia 1º de janeiro de 2027, você não vai ter certificação. Exatamente. Wendel, a minha vence no ano de 2028. E aí, eu tenho que fazer? Tem que fazer a migração em 2026. Não é porque vence 2028, 2029 que você vai dar, 2028 eu mudo. Não. Por quê? Porque desde 26 de janeiro de 2026 não existe mais CPA 10, CPA 20 CEA. As suas certificações elas estão em transição, elas deixaram de existir. Então, ou você termina essa transição ou você perde. É simples assim. Ok? Aqui, informação, não impactará o dia a dia dos profissionais que poderão continuar suas atividades normalmente, enquanto as instituições também terão tempo para se ajustar sem sofrer penalidades por conta dessa mudança. Exatamente. Seguindo aqui. Que interessante. Vamos lá. Essa parte aqui é bem interessante que a galera também tinha muita dúvida. A quantidade de etapas de microcertificações vai depender de qual certificação você já possui. Bora lá. Wendel, terminei, dormi, dia do Réveillon, fogos, fogos, aquela hora dos fogos. Eu tava com a certificação CPA 10 ativa. E agora? Pronto, então você vai cumprir ali as microcertificações no Ambima Edu e vai poder migrar para a CPA, a nova CPA. Essa vai ser a sua certificação assim que você cumprir os requisitos que a gente já falou, que é as microcertificações e pagar a taxa. Sobre pagar a taxa, pessoal, bem interessante, tá? Porque se você trabalha num banco que já é filiado à Ambima, vou dar um exemplo, Itaú, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, as cooperativas do Sicredi, tá? Aí tem que olhar, tá? Cada um, eu estou dando alguns exemplos. Mas se ela já faz parte do código da Ambima, existe ali uma condição diferente. Normalmente as instituições pagam isso direto para a Ambima porque ela já é filiada ali à Ambima. Mas, por exemplo, as cooperativas do Sicoob, elas não são filiadas à Ambima. Aí o profissional tem que pagar. O profissional tem que pagar lá essa taxa anual, tá? Mas voltando aqui, ó, CPA 10 vai poder migrar para a CPA. Beleza, Wendel, dormi 31 de dezembro, eu tava com a CPA 20. E aí? Bom, terminou com a CPA 20, você vai fazer as microcertificações da CPA e da CPROR, ou seja, você vai poder ter duas certificações. Wendel, mas eu tirei a CPA 20 direto, eu vou ter que fazer a CPA? Vai. Por quê? Porque essa certificação, ela é requisito básico para ter essa aqui. Não tem como ter CPROR sem ter o conteúdo da CPA. Então, mesmo que você tenha tirado, né, a CPA 20 direto, você vai ter que fazer as microcertificações da CPA também. Mas aí, veja bem, o lado bom, você tinha uma certificação só, você vai poder ter duas. Passar a ter duas. Ok? Fiquei aqui na frente do básico, mas é básico. É isso. Ok? Wendel, terminei o ano de 2000. Vou até sair um pouquinho da frente aqui para não atrapalhar a galera, para ficar melhorzinho se vocês me verem. Ó. Sair para cá, chegar para cá. Pronto, fica melhor. Olha só, Wendel, eu terminei o ano com o CEA. Olha só, coisa linda, hein? Terminou ali bem. Você terminou com o CEA? Você vai ter que fazer a CPA, as microcertificações da CPA. Você vai poder fazer só da CPROR? Pode. Mas aí, cara, tu já faz essa. Já vai ter as 3 certificações. Essa é a ideia.
Então, quem tem a CPA 10 migra para CPA, quem tem a CPA 20 migra para a CPRO-R e quem tem a CEA vai poder migrar para as 3. Essa é a grande mudança aí para todo mundo aí entender definitivamente como vai funcionar aí essas alterações para 2026. Ok? Passando aqui agora, deixa eu voltar para o meu cantinho aqui para não atrapalhar a galera aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, isso aqui, ó, ficar aqui, ó. Bom, beleza. Não atrapalhar ninguém. A CPA será ponto de partida obrigatório para as demais certificações, como CPRO, isso a gente já falou, tem que ter a CPA para ter. Atenção, profissionais que não finalizaram a migração terão sua certificação perdida. Isso é o que eu falei, né? Então, já está explicadinho aqui para você como vai funcionar isso, ok? Vamos lá, preços, né, das novas certificações. Wendel, eu vou fazer um exame agora, né? Vou começar a fazer o exame agora. Quanto vai custar as provas? Novo exame, CPA, 225. Salvo engano, a CPA 10 era 250, né? Então, aqui baixou. Já a CPRO-R, 500, hein? Era 360 a CPA 20, agora passa a ser 500. E a CPRO-I, 500 também. Atualização anual do profissional. Quem tem a CPA, quer dizer, tinha CPA 10, migrei para CPA, vou ter que pagar quanto? 115. Esse curso lá na Ambima, quando você tinha que atualizar, ele era bem mais caro, né? Era bem mais caro. Então aqui também não ficou ruim, não. Agora, se você tem a CPA 20, vai ter que pagar uma anuidade de 325. Pelo que eu vi, parece que a Ambima vai poder parcelar isso aqui em até 10 vezes, né? Acho que vai poder parcelar em até 10 vezes, que é o que facilita aí para a galera fazer os pagamentos, né? Deixa eu ficar mais centralizado aqui, bom, ficar melhor. Então, vai pagar 325 ali, vai poder parcelar isso até 10 vezes, também a CPRO-I também 325. Aqui, detalhe interessante que eu expliquei, atualização anual via instituições, é R$30. Então, por exemplo, quem trabalha na Caixa Econômica Federal, que já tem um vínculo com a Ambima, possivelmente quem vai pagar essa taxa de R$30 é a própria Caixa, né? Ou o próprio Banco do Brasil, o próprio Santander, o próprio Bradesco, porque eles já são filiados ali, fazem todo o trâmite ali internamente, né? Quando o profissional, com certeza a Ambima vai mandar um boletim, olha, seus profissionais atualizaram aqui, você tem que me pagar R$30. Eu acredito isso, que esse dinheiro aqui talvez não seja o profissional, mas isso eu realmente não saberia dizer com certeza, porque a gente ainda não viveu isso aqui. Mas basicamente isso. Então, o ideal é que você veja isso com a sua instituição, mas eu acredito, se você trabalha num banco que é afiliado à Ambima, você vai fazer as microcertificações, terminou. Possivelmente, a tua instituição pode pagar, mas não confie em 100% nisso, né? Vão atrás da informação e sempre acompanhe para saber se a sua certificação foi paga, foi validado, porque não é só fazer as microcertificações, tem que pagar a taxa anual, tá certo? Wendel, eu tinha CPA 10 e CPA 20, vou ter que pagar 2 vezes? Não, né? Se você tinha, por exemplo, a CPA 20, você vai migrar para a CPRO-E, correto? Então você vai pagar uma só a de maior valor, que está falando. Quem tiver mais de uma certificação pagará apenas uma taxa anual, com valor máximo de 325. Interessantíssimo isso aqui também, ó. Isso aqui foi uma mudança legal, ó. E se eu não estiver atuando, no mercado, preciso pagar a taxa? Aquela pessoa que tira aí, de repente sai do mercado, e aí? Vem a explicação da Ambima, ó. Quem não estiver atuando no mercado a partir de 2027, poderá manter a sua certificação inativa por até 3 anos. Olha lá, ali, né? Por até 3 anos. Então você não precisa pagar todo ano, mas esse ano, sim, 2026 tem que migrar para a nova. Se você não estiver trabalhando, 2027, 2028, até 2029, você não precisa pagar. E aí, o que você precisa de fazer, se você voltar para o mercado, vem falando aqui, durante esse período, a pessoa continuará com acesso gratuito ao Ambima Edu, você da frente, e poderá estudar os conteúdos oferecidos pelo serviço. A certificação poderá ser ativada a qualquer momento durante esse período, sem precisar refazer a prova ou pagar valores retroativos. Interessante, né? Então você pode reativar a sua certificação sem ter que pagar. Tem 2 anos que eu estou inativo, eu tenho que pagar. Não.
Você paga só daquele ano que você está querendo voltar. Olha, tá aqui, ó. Basta pagar a atualização anual, né? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é mais fácil, ó. Basta pagar a atualização anual, tá aí, ó. Basta pagar a atualização anual. Então, essa aí é a grande alteração, né? Então, bem bacana isso aí. Foi uma coisa que eu achei legal. Ok? Bom, trazendo aqui, ó, detalhes importantes sobre mudança para 2026, ó, a certificação vai ter redução no custo, né? A taxa de atualização pode ser parcelada em 10 vezes, falei sobre isso. Opção de manter a certificação inativa por até 3 anos, achei bacana também. Conteúdos de atualização disponíveis gratuitamente no Ambima Edu, sem custo adicional para os profissionais. Pô, também vai ter que pagar todo ano, né? Então isso aqui é de graça, mas nem tanto, né, dona Ambima? Nem tanto de graça assim, né? Redução de custos para as empresas, né? A empresa que financiou as certificações para seus colaboradores poderão pagar até 30 por profissional. Beleza, isso aqui é para quem é associado ali da Ambima. Bora lá, algumas dúvidas que eu recebi aí, né, nos últimos dias. Minha certificação venceu dia 26/1. Meu Deus, Wendel, eu devo me preocupar? Não precisa se preocupar. Por quê? Porque você vai ter todo o ano de 2026 para fazer. Lembra que sua certificação agora está em transição, tá? Posso estudar pelos materiais de cursos antigos? Olha só, algumas coisas até vai bater, vai coincidir. Mas, sinceridade, não, tá? Tanto é que a gente está refazendo todos os cursos, né? Todos, vai ser do zero. A gente pegou o material anterior, a apostila anterior, jogou no lixo. Foi gravando tudo novo, tá? Então, por quê? Porque vocês viram a dinâmica das questões, dinâmica da prova, conteúdo que não era cobrado, agora passou a ser cobrado. Então, não estuda não, que você vai perder tempo. Tem o CPA 20 e CPA 10. Vou ter que pagar por 2 migrações? Não, só a de maior valor CPRO-R, no caso 325. Minha certificação vence em 2027. Tenho que migrar esse ano? Sim, 2026 você tem que fazer a migração, né? Lembra que em 2026 não existe mais CPA 10 e CPA 20 CEA, tá? Quem fez. Quem não fez, não faz mais, né? Eu diria lá o finado Madeirite que nos deixou. As provas ficarão mais difíceis? Olha, sinceramente, eu não diria difícil, sabe? Porque muita gente tem dificuldade em decorar, né? Uma coisa é fato. Só vai conseguir fazer essa prova quem realmente entendeu o conteúdo, quem aprendeu o conteúdo, aprender a atender, aprender ali a dinâmica de atendimento, compreender o que ele precisa de oferecer para o cliente, o que o cliente precisa, as necessidades. Então, tornou-se uma prova não mais difícil, mas uma prova em que o profissional vai ser mais exigido de compreensão total do conteúdo. Isso foi muito bom. Isso é bom para você. Você entrando, pensa uma coisa, eu tirei a CPA 20, estou arrasando. Aí você chega lá, senta na frente do cliente, lá no seu primeiro dia lá na cooperativa, lá no banco, o cliente faz uma pergunta, você, o que esse cliente está falando, meu Deus? Então não dá, né? Então muito melhor você aprender e saber atender ali o cliente, né? Você vai ganhar muito mais confiança dele. Quando poderei fazer as novas provas? Olha só, bem interessante isso, né? A Ambima, ela divulgou o seguinte, que a partir do dia 9/2/26, a partir de 9/2/2026, já vai poder fazer a inscrição para as novas provas, tá? E vai fazer a inscrição e vai poder fazer as provas depois, né? Após 19/2. Isso. Então, provas mesmo só depois do dia 19 de fevereiro, tá certo? Essa ideia. Também dia 9/2 é onde ela vai disponibilizar as trilhas lá no Ambima Edu para quem quiser fazer as atualizações, tá? Minhas considerações sobre as mudanças de 2026. As novas certificações. Para mim, professor Wendel, as novas certificações vão preparar melhor o profissional para o mercado. Sim, para mim esse é o grande ganho. As 3 certificações vão ensinar mais que um MBA. Cara, perfeito. Isso aqui é bem bacana. As 3 certificações, elas vão deixar o cara melhor do que um MBA. Que bacana, né? No meu caso, né, os meus cursos sempre preocupei muito em ensinar o aluno a entender o conteúdo. Eu ficava muito incomodado de ter que ensinar ele muitas vezes a decorar. E eu tinha que fazer isso porque o aluno precisava também de passar. Mas acima de tudo, eu tentava colocar a prática na vida dos meus alunos. O professor Wendel sempre trabalhou nesses 10 anos, até porque eu trabalho no mercado financeiro.
Então, eu não queria só que o meu aluno ficasse no decoreba, eu queria que ele entendesse realmente a certificação. Olha só, saia decoreba, entra o entendimento, o aprendizado, perfeito, isso é também muito ganho. A IA é cada vez mais presente e agências físicas fechando, exatamente, olha só, a inteligência artificial cada vez presente em agências físicas fechando, então vai se exigir muito mais de profissional. Então aqui eu quero dizer o seguinte com isso, cargos mais técnicos, sabe, mais burocráticos, a tendência é realmente acabar, né? Então foca na tua carreira em relacionamento, foca em entender, dar assessoria ao cliente, porque isso a inteligência artificial não vai conseguir. Esteja próximo do cliente, tá? Então, por isso as certificações vão ficar melhores, né? Porque você vai ter que entender e conhecer mais o seu cliente. Qualificação dos profissionais fará toda a diferença na carreira, sem dúvida. Lembrando que o mercado financeiro, né, para quem pretende entrar, ele está entre os top 5 salários e benefícios no Brasil, exatamente. Isso é um estudo aí que mais de 90% de quem trabalha no mercado financeiro, ali em bancos, talvez até cooperativas, quando soma aí salário, plano de saúde, ticket de alimentação, ticket de refeição, PLR, participação dos resultados, 13º, sempre pagamento em dia, a mais de 80%, você ganha mais de 10 mil reais por mês, né, quando você soma todos os benefícios. Então, cara, é um baita, né? Quando você pega o salário mínimo de 1.518, é um baita emprego. É um baita trabalho, é uma baita carreira que você pode fazer. E o mercado financeiro é muito amplo. Você tem um monte de leque de opções que normalmente quem entra não sai, gosta muito. Eu posso falar porque eu já estou nesse ramo há mais de 25 anos, né? Então, mais de 25 anos. Sim, professor Wendel não é velho. Professor Wendel começou com 5 anos, por isso que é 25 anos, tá? Cada vez mais pessoas precisarão de especialistas, sem dúvida, né, meninos? Para assessorarem sobre dinheiro e vida financeira. Cara, exatamente, né? Pessoal, mesmo que você não vá trabalhar no mercado financeiro, a necessidade das pessoas em querer pessoas especialistas, né, especializadas para ajudá-las a compreender, assessorar a questão de dinheiro é muito grande. Então, estudem, aprimorem-se nesses quesitos, tá? Certificação é sua e não do seu empregador. Cuide da sua carreira. Exato. A certificação não é do banco, da cooperativa que te contratou. Ela é sua. Se amanhã você sair, você vai precisar dela lá na frente. Eu sempre falo o seguinte, certificação é a tua carteira de motorista. Necessariamente quem tem carteira de motorista é bom para dirigir? Não, não é. Mas adianta se você estiver numa blitz e o guarda falar para você assim, olha, você tem carteira de motorista? Não, seu guarda, eu não tenho, mas eu posso te garantir que eu sou muito bom para dirigir. O guarda vai falar para você, amigo, eu não quero nem saber se você sabe dirigir ou não, eu quero saber se você tem a carteira. E a certificação é exatamente isso, né? Então você precisa de ter, você tem que ter a certificação para poder atuar no mercado financeiro. Evidentemente, você tem que ser um bom motorista, você tem que saber pilotar. E tem que saber pilotar vários carros. Por isso você tem que ter CPA 10, CPA 20. Você tem que ter agora CPA, CPRO-S, CPRO-I. Você tem que ir para o CFP. Você tem que aprender essas certificações tudo, porque você vai ser não só um motorista que tem carteira. Você vai ser um motorista que dirige Ferrari, caminhão, carreta, todo tipo de carro. Essa é a ideia, né? Isso é investir na tua carreira mesmo. Wendel, você adora os seus cursos, já estudei com você. E agora? Quando vai ter os teus cursos? O curso Professor Wendel, em breve, tá? A gente já está preparando aí, finalizando as apostilas, gravando já os novos cursos. Eu digo para você, cara, que tá ficando legal demais, cara, os cursos. Você vai gostar demais, sensacional. A gente vai ter, esse ano, quero bolar algumas coisas diferentes, fazer com os meus alunos também aulas ao vivo, pelo menos uma vez por semana com eles. Então, algo que ninguém faz no mercado, a gente vai ter aqui na WR, aqui com o professor Wendel Rodrigues. Pessoal, é isso, passando aqui então para deixar aqui as minhas redes sociais, né? Site professorwendel.com.br. Meu Instagram, se você não me segue, já entra aí, já me segue para pegar todas as novidades aí sobre as novas certificações, sobre os novos cursos, sobre as novas turmas, né? A gente já está com uma lista de espera enorme aí para os novos cursos que a gente vai fazer agora já, talvez agora no início de março. O YouTube, né? Esse canal de YouTube aqui, fazer o Wendel Rodrigues.prof, o LinkedIn, o Wendel Rodrigues Prof,
E aqui, cara, olha só, o professor Wendel dá o celular dele. O professor Wendel é um louco, né? Exatamente, pode me chamar lá no celular, qualquer dúvida, a gente tira essas dúvidas para você. Tá bom? É isso, galera. Ó, se você gostou, você pode me ajudar deixando um like nesse vídeo, mandando para aquele amigo teu que precisa tirar a certificação ou precisa de atualizar a certificação dele. No mais, brigadão, curte, compartilha o vídeo e eu espero você até o próximo vídeo e com as nossas turmas em 2026. Beijo no coração, fiquem com Deus, cuidem-se bem e contem sempre comigo. Tchau.